A integração por partes, ela é usada da mesma forma que a mudança de variável é útil quando a minha derivada eu tinha aplicado a regra da cadeia. A integração por partes, ela é útil quando o que eu quero integrar veio de uma regra de produto, tá bom? Tem um produto associado ali, um produto de duas funções que a gente sabe que quando a gente deriva, a gente tem que aplicar essa regrinha aí das derivadas, certo? Então, a técnica da integração por partes é como se fosse o inverso da regra do produto. E como que ela funciona? Ela funciona através de duas substituições. A gente escolhe uma variável que a gente conhece para ser o u e uma parte da integral para ser a derivada de alguém, para ser o dv. Se a gente tem o u, a gente consegue derivar e achar o du. Se a gente tem o dv, a gente consegue integrar e achar de onde que veio aquela função. Se eu tenho u, eu conheço a derivada de u. Se eu tenho a derivada do v, eu integro para obter o meu v. Novamente, u e v são escolhas convenientes, certo? E a regra da cadeia, então, ela tem essa carinha que está aqui. A gente tinha uma integral. Peraí. Que eu não estou conseguindo apagar. Aqui. A gente tinha uma integral onde quem aparecia era o u e a derivada do v, e a gente troca isso por uma integral onde quem aparece é o v e a derivada do u, esperando novamente que essa integral aqui seja mais simples de ser resolvida, tá bom? Então, na mudança de variável, a gente escolhe alguém para ser a nova variável para encontrar uma integral mais simples. Na integração por partes, a gente escolhe duas funções, uma para ser a derivada, outra para ser a função, de forma que quando a gente faça essa troca, que está deduzida aqui nesse material, a gente tem uma integral um pouquinho mais fácil de ser resolvida. Para fazer essa revisão, eu coloquei também disponível no Moodle alguns vídeos, tá bom? Então tem vídeos lá para vocês poderem consultar, vídeos do YouTube, de alguns canais que eu considero bons, que explicam também novamente substituição e integração por partes. Comentei com vocês, professora, mas se eu não sabia quem era o u, ou eu vou ter que treinar para saber isso, como é que eu vou saber quem que tem que ser o u, quem que tem que ser o dv? Lembram como é que é o nome da palavrinha que a gente usa para escolher quem que é o u e quem que é o v? Quem estava em sala de aula? Lembra que tinha uma palavrinha, um acrônimo, para a gente lembrar? Como o Bruno respondeu ali, era o LIAT, né? Então, o LIAT vai ajudar a gente a escolher quem é quem. O que significa esse mnemônico? Eu vou ler a palavra da esquerda para a direita, como a gente lê em português. A primeira função que aparecer na minha integral vai ser o u. Então, se a minha função tem uma função logarítmica, ela vai ser o u. Se não tem logarítmica, eu vou para a próxima. Eu vejo inversa de trigonométrica. Arco, cosseno, arco, seno. Tem alguma delas? Ela vai ser o u, tá bom? Que tá aqui em cima, ó, para a escolha do u. Não tem? Bom, tem algébrica, polinômio, raiz? Ah, tem. Então, ela vai ser o u. E assim eu continuo, trigonométrica e exponencial, tá bom? Então, é uma forma da gente lembrar quem vai ser o u e quem vai ser o dv. Vamos fazer um exemplo, então, aplicando essa técnica de integração chamada de integração por partes. Aqui eu coloquei a fórmula da integração por partes e a gente pode usar o LIAT justamente para determinar quem que vai ser o nosso u e o v vai ser o resto, então, da minha expressão. Aqui eu tenho um x, que é uma expressão algébrica, e eu tenho o e na x, que é um exponencial. Então, qual vem primeiro lá no LIAT? Primeiro vem o algébrico. Portanto, o meu u vai ser o x e todo o resto da minha integral vai ser o dv, e na x dx. Como eu tenho o u, eu vou precisar derivar esse meu u. Derivada de x é 1, né? Ou posso escrever assim, 1 dx. E eu vou precisar obter o v integrando essa função que eu tenho aqui. Então, o v vai ser a integral do dv.
Substituindo ali o dv, eu tenho e na x dx e eu sei que a integral de e na x é o próprio e na x. Na integração por partes, a gente não precisa colocar a constante na hora que a gente calcula o v. A gente pode colocar uma constante só lá no final, quando a gente terminar de resolver toda a nossa integração. Então, eu já sei quem é u, quem é du, quem é v, dv, perdão, e quem é v igual a e na x. Então, vou substituir na minha integral. A minha integral de x e na x foi escrita como sendo a integral de u dv. Usando a regra da integração por partes, eu tenho u vezes v menos a integral de v du. A forma da integração por partes já tem esse menos, certo? Então, eu vou substituir. No lugar do u, eu vou colocar o meu x. No lugar do v, eu vou colocar o meu e na x. Então, peguei os dois elementos da primeira parte, menos a integral de v, que é e na x, e du, que é o próprio dx ou 1 dx. A gente não precisa colocar esse 1 multiplicando, certo? Portanto, o que eu fiz? Eu reescrevi a minha integral, que tinha dois tipos de funções juntas, multiplicando, como uma parte que já está integrada e uma integral que a minha esperança é que fique mais simples de ser resolvida do que a integral que a gente tinha no início. A integral de e na x eu já sei qual é o resultado, é o próprio e na x. Então, só copiando e na x, x vezes e na x menos e na x, a resolução dessa integral é e na x. Terminei, já integrei tudo que eu precisava, agora sim eu vou somar a minha constante. Então, qual é o objetivo da técnica da integração por partes? Tentar reescrever uma integral que tem um produto de duas classes diferentes de funções como uma expressão mais simples, uma integral mais simples que dependa só de uma dessas classes, certo? Esse é um exemplo bem clássico. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer um exercício usando essa mesma ideia que a gente fez aqui, você pode resolver a integral de x² vezes e na x. Tá? Então, isso aqui você pode fazer de exercício para ver como é que funciona. Também é para integração por partes, já que eu tenho o produto de uma algébrica e de uma função exponencial, certo? Então, isso aqui fica de exercício para vocês. Acho que no livro deve ter algum exercício como esse, mas é um bom exercício aproveitando o exemplo bem parecido que a gente fez aqui em cima. Outro exemplo clássico também de quando a gente faz integração por partes são integrais que envolvem produtos de funções algébricas e funções trigonométricas. Então, eu tenho aqui um produto de x e seno de x, então eu tenho LAT. Uma função que é algébrica e o seno de x, que é uma função trigonométrica. Então, eu vou lá e olho o meu LIAT. A algébrica vem antes de trigonométrica. Portanto, o meu u vai ser o x e o meu dv é todo o resto da minha integral. Meu dv é seno de x dx. Para o u, eu preciso calcular a derivada. A derivada de x é 1, ou nesse caso a gente coloca o dx junto, porque a gente vai fazer uma mudança de variável aí dentro. Então, a gente acompanha também o dx. E para determinar o v, eu vou integrar a outra parte da minha integral, seno de x. A integral de seno é cosseno, só vamos ver se o sinal é positivo ou negativo. A derivada de cosseno é menos seno. Então, a integral de seno é menos. Então, nós já temos o nosso u, o dv, o du e o v. Então, podemos aplicar a fórmula da integração por partes. A integral que eu tenho originalmente é x vezes seno de x. Usando a integração por partes, eu preciso escrever u vezes v menos a integral de v du. U vezes v, portanto, eu vou ter x que multiplica menos cosseno de x, coloquei o parênteses, afinal de contas tem um sinal de menos a integral do meu v, que é menos cosseno de x, vezes o meu du, que é dx. Pronto, substituí e ganhei uma nova integral. Só arrumando aqui eu posso escrever como menos x cosseno de x. Esse menos de fora multiplica o menos de dentro, eu vou ter mais integral de cosseno. Então, da mesma forma que o item A, antes eu tinha um x multiplicando, agora eu tenho um cosseno sozinho dentro da minha integral, após aplicar a regra da integração por partes.
A integral de cosseno, a gente vai lá na nossa tabela e olha, a integral de cosseno é seno. Vamos conferir, derivada de seno é cosseno, sim, então o sinal é positivo mesmo. Terminei as integrais, coloco a minha constante. Também é um exemplo clássico, x vezes seno e x vezes cosseno. Então também deixo de exercício, baseado nesse exemplo, que vocês tentem resolver a integral de x vezes cosseno de x. Também fica de exercício, passo a passo é exatamente igual esse que a gente acabou de resolver, certo? O que é importante a gente lembrar na regra de integração por partes? Que a gente precisa definir o u de forma conveniente, justamente para quando resolver, quando chegar nessa segunda integral, essa segunda integral seja mais fácil de resolver que a primeira. Se for mais difícil, né, perde-se o objetivo da técnica de integração, certo? Então, para a nossa aula de hoje era isso. Bons estudos a todos!